O capítulo já começa daquele jeito. Uma das atrizes, entre aspas, estava banhada com suco vermelho de porco, e no monólogo do protagonista, ele dizia, dia 1, que na verdade era seu segundo dia, pois ontem foi o dia 0, o dia que sua namorada o corneou com um cara que ela havia conhecido na lanchonete naquele mesmo dia. No entanto, em compensação, ele estava entrando quase que completamente em seu personagem. E sabe essa moça aí? É a própria Tabitha. E isso tudo começou com Iris dizendo que iria arrancar algumas camadas de hipocrisia neles. Uma forma de expor a sua fera interior. A cena seguinte já é um flashback. Willis reunia todos os seus atores e perguntava: todos aqui consomem carne de mamíferos e peixes, mas algum de vocês já matou um desses animais para comer? Com exceção de Jared. Mas enfim, ele continuava dizendo que todo mundo ali costumava ir no supermercado e já pegar carne, tudo embalado, tudo na prateleira, tudo bonitinho, mas nunca foram no açougue para ver como é esse processo. Então ele levava todos para um chiqueiro e falava: aqui tá o jantar. Ele fazia um carinho no porco e dava uma pequena aula, falando que, na verdade, o porco é um animal bem inteligente e não é tão sujo assim. E se for bem treinado, ele se torna um excelente bicho de estimação. A carinha do porco, mano, que isso? E aí ele falava que são os seres humanos, ou melhor, a sociedade, que tornava eles sujos. Um mero produto de fábrica, porque esses bichos vivem a vida inteira no inferno para depois morrerem e virar comida. Mas ele dizia que aquele porco era um porco feliz, porque ele tinha uma vida relativamente agradável, ele tinha espaço para andar, lugar limpo, boa comida, ele é um porco feliz. Aí do nada ele pergunta: alguém aqui quer matar ele? Ele escolhia a Wendy, a mesma garota que ele deu uma comida de rabo no capítulo anterior. E aí o gordito falava: nossa, mas eu pensei que você era vegetariana. Ela fala: não, eu sou vegana. Só que aí o Jay, o gordito folgadão, ele questionava o Willis, falando: não, mas não faz sentido ela fazer isso, porque ela é vegana. Ele ignorava o gordito e mandava amarrarem o porco. E aí, depois disso, o Willis falava: e aí, quer contar a eles ou eu conto? Ela falava: beleza. Só que o Willis questionava sobre ela culpar a sua mãe. E ela respondia que ela era uma aberração controladora. É estranho essa mudança repentina, mas a gente releva, né? E ela despirocava falando: não, antes de eu nascer, ela já havia decidido que eu nunca iria comer carne, que não sei o que eu ia usar roupas orgânicas e beber café orgânico. Resumindo, a própria mãe doutrinou a filha para ser uma militante desde sempre. Aqui temos um caso perfeito de mães narcisistas. E aí ela fala que ela foi para a mesma lanchonete que tava o protagonista para comer todo tipo de comida que ela nunca havia experimentado, né? E que para ela era um negócio alienígena. Aí ela falava sim, e fazendo pose de vilão, ela dizia: era como se eu estivesse comendo minha mãe. Que papo é esse, meu irmão? Aí o Willis falava: tá bom, você ficava brava com sua mãe e ia comer carne só de birra. Só que aí ele incentivava: não, imagina que o porco é sua mãe, e aí você pode fazer o que quiser com ele, não sei o que. É um ato de purificação, Andy. E com essas doces palavras, ela se sentia convencida. E aí, com todo o ódio do mundo, ela ia lá e dava cabo do porco com toda a violência. Depois disso, o gordito fazia exatamente a mesma coisa. Aí chegava a vez do Clooney, mas ele não conseguia. E ele só estava fazendo o seu papel, assim como estava escrito. E aí voltamos para aquela cena inicial bizarra. A Tabitha, já completamente mudada, olhava diretamente para o Willis. E como o Caba era o diretor da parada, ele queria algo mais. Só que aí do nada, chegava a Nancy, a emo da parada, e pegava a faca dele e mano, ela ficava toda no estilo Carrie a Estranha e beijava a Tabitha. Meu irmão, o Clooney foi corneado pela segunda vez, cara. E tudo isso era plano do Willis. O Willis escreveu esse roteiro de merda. Aí tá, chegava a noite, né? Tava todo mundo jantando suave, tudo tranquilo. Eles estavam comendo o porco que todo mundo ajudou a levar de Vasco, né? Ele comentava brevemente que a Ruivinha não fazia nada, nem sorria, nem expressava bosta nenhuma.
Aí chegou um momento que o Willis elogiava todo mundo, falando, não, tô orgulhoso de vocês. E o Duas Caras do Paraguai falava, não, enquanto ele ali, se referindo ao protagonista, é claro. E o Willis falava, não, ele tem seus problemas, mas ele vai trabalhar neles. E o Duas Caras ali falava, não, talvez deva perguntar como ele se sente sobre sua namorada ter feito coisas com a Nancy essa noite. Como vai resolver isso, Clooney? Batendo uma? Caraca, mano, além de ser duplamente corno, ele virou a piada do lugar. E aí, casualmente, o nosso Lex Luthor perguntava, tá bom, mas com quem que você quer fazer coisas, hein? O Duas Caras respondia, não, estou aberto a ofertas. Aí esse miserável perguntava, aí Clooney, você corta pros dois lados, né? Vou dar mamada. E ele continuava, mano, ele continuava falando atrocidades, falando, não, eu pegaria todo mundo daqui, exceto o Jai, porque eu não gosto de gordo. E o miserável tava realmente fazendo tipo um papel de Duas Caras mesmo, porque o Willis perguntava, não, qual é o seu lado gay, o lado direito ou o esquerdo? Ah, mano, eu não tô tancando, cara. Só que aí ele respondia, nah, esse tipo de coisa não me afeta, não me ofende. Me chamavam de todo tipo de apelido na escola. Então não, isso não vai me machucar. Mas que isso tem a ver com a pergunta, ô miserável? Aí eu prossegui, aí o Willis perguntava, não, mas e se te encararem? Ele falava, nah, eu não ligo pra isso. Aí ele perguntava de novo, e se não te encararem? Aí dava um close assim nele e ele falava, ah, também não me incomoda. E aí o nosso Lex Luthor do Paraguai dizia, você sabe por que eu te convidei a se juntar a nós nesse retiro? O que você escreveu sobre si mesmo foi interessante, mas não foi o que me intrigou. Esse queimado aconteceu quando tinha 14 anos, e nunca disse como aconteceu. Ele dizia que todo mundo ali pode consertar o que tem de errado. O Clooney, a Wendy, até o Jai que pode fazer uma dieta e um exercício legal, sabe? Pra botar o shape, né? Mas ele dizia por Duas Caras que nada consertaria a sua cara. Mas o mesmo dizia, mas eu não preciso que me consertem. Duas Caras falava que gostava de ser assim, pois sem suas cicatrizes, ele seria só mais um cara bonitão, inteligente e charmoso, e que gostava de chamar a atenção, mas o Willis falava, isso é mentira. E aí só pra impressionar o Willis, ele falava, não, eu mesmo fiz isso, pintei meu corpo com óleo de cozinha e taquei fogo. E aí depois dessa revelação ultra mega bombástica nesse quadro Absolute Cinema, o Willis agradecia. Aí a Ruivinha ia lá, dava um beijo na cicatriz dele e aí dava uma lambida, cara. E o Clooney vazava dali, e com muita razão, diga-se de passagem. Só que aí quando ele saía pra fora, ele se contava com um cara que falava, não vai se livrar disso. Era um maluco que foi obrigado a deixar o gordito bater nele. E ele dizia que esse negócio de aprender a conhecer a si mesmo, libertar a fera interior, era tudo besteira. Era tudo sobre poder e manipulação, porque ele gosta disso. Ele dizia que sempre tem alguém que não aguenta e sempre quebra, cedo ou tarde. Ele dizia que já viu gente saindo dali com camisa de força e que já houveram suicídios. E ele, trabalhando por eles há anos, já viu de tudo. Aí o Clooney perguntava, não, mas você gosta disso? Por que você fica aqui ainda? Aí ele falava, dinheiro né amigo? Após isso ele dizia que iria para a cidade no dia seguinte e que se precisasse de carona, que avisasse ele. Ele refletia sobre suas palavras e aceitava vazar daquele inferno o mais rápido possível. Estamos novamente em Stableford e o vírus Crossed se espalhou muito rapidamente. Aquela era a casa da nossa xerife, que estava cuidando de sua sobrinha, que se recorda do dia anterior, onde nos era mostrado que os Crossed atacaram com tudo depois disso. E lembra do xerife? Ele não foi levado de Vasco, ele foi transformado em Crosser. De primeira, a xerife hesitou, mas depois foi obrigada a puxar o gatilho ao se aproximar demais. A xerife tentava fugir de lá e ao mesmo tempo alertar a todos que estavam ali. Mas era tarde, então ela foi obrigada a sair de lá.
Chegando em casa, ela chamava pelo seu avô, e quando ela procurava o velho, ela achava, mas ele estava transformado em Crossed e estava... eu não posso nem descrever essa cena. Na sequência, a cena corta para o colégio de Stableford, e ela questiona onde estava Billy. Mas, bem, a professora ou diretora não falava nada e orava. A nossa Cindy 2.0 entrava na escola, eliminava um Crossed, e encontrando alunos transformados em Crossed, ela eliminava todo mundo sem pudor. E então, ela se encontrava com sua sobrinha junto de outra criança. E depois de um abraço caloroso, ela decidiu levar as duas dali. O problema é que quando saíam, ela não salvava a outra criança. E aí mais tarde, a Pili perguntava: Titia, por que você não salvou minha amiguinha? Aí ela respondia: não, é que eu não consegui, né? Não deu certo. Mas você podia ter carregado ela também, né? É, mas eu só tenho 2 braços, né? Mas você poderia ter guardado a sua arma e carregado a gente. E aí, meu parceiro, não tinha como não. Ela perdeu no argumento. Fim do nosso segundo capítulo.